Olá, minhas amadas, estamos aqui de novo juntas, é sempre muito bom. E continuando a nossa jornada de como florescer no deserto. Eu quero dividir hoje com vocês uma história que é muito conhecida e muito linda. Mas eu quero que você se atente nos detalhes comigo, tá? Mateus 1, vou começar a ler do verso 18. Porque assim que nasceu Jesus Cristo, Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em secreto, pois não queria envergonhá-la com a sua separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor que apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados. Imagina aqui comigo essa história. Naquele tempo, onde de fato as mulheres casavam virgem, não é como hoje que a gente luta para as mulheres se segurarem, mas de fato as mulheres casavam virgem, e você casar grávida era uma vergonha, era um desgosto, uma vergonha para ela, para a família, para o noivo. Era realmente algo incabível. Se na minha época de adolescente, hoje eu tenho 48, era assim, imagina nos tempos de José e Maria, há mais de 2000 anos atrás. E assim, José estava ali, naquela situação, dois jovens apaixonados, e de repente ela aparece grávida. E ele fala: bom, eu amo Maria, mas eu não posso me casar com ela grávida. Eu sou um homem justo, eu não quero que ela fique falada publicamente, não quero que a família dela seja envergonhada, então vou romper em secreto. Mas um anjo apareceu para José e contou toda a história, que ela estava grávida do próprio Deus. E se você continuar lendo a história de José, de Maria, de Jesus, você percebe que José era um homem que sonhava muito com as coisas de Deus, ele tinha muitas conversas com anjos do Senhor, ou seja, ele não era um homem qualquer. Ele era um homem assim com Deus. Ele tinha intimidade. E dois jovens, a noiva dele aparecer grávida, imagina tudo que passou na cabeça dele, olha o deserto desse menino. Ela não me ama, ela me traiu, eu vou envergonhar minha família, o que eu faço? Mas porque ele era afinado com Deus, porque ele tinha seus ouvidos abertos para a voz de Deus, ele entendeu aquela situação, ele confiou em Deus e ele realmente viu que Deus é bom o tempo todo, até quando vem uma notícia chocante. E aquele deserto que ele estava vivendo, se ele tomasse a direção certa que Deus estava dando, que apontava para um deserto, não para um jardim, ele ia casar com uma mulher que as pessoas poderiam dizer que tinha traído ele. E isso para um homem é muito sério, é uma desonra. Os homens gostam de serem honrados. Mas ele seguiu aquele caminho duro que Deus tinha dado para ele. Ele não escolheu os campos do Rio Jordão. E lá ele floresceu. Ele floresceu porque ele tinha uma reserva com Deus. Lembra que ele era assim com Deus? Ele tinha uma reserva de fé para florescer em tempos difíceis, com notícias difíceis. Mas guiado pelo Espírito, guiado por Deus, com a fé dele, ele tomou a direção certa, mesmo sendo um caminho não muito bom. E lá ele floresceu. Então, é possível a gente florescer, estando nós numa situação favorável ou não, onde a gente estiver. Deus nos dá capacitação e poder para florescer em qualquer situação, com qualquer notícia estranha que tenha chegado para você. A gente só precisa confiar e estar afinadas com Deus, assim como José era. Vamos orar para que a gente consiga essa intimidade com Deus, a ponto da gente ter anjos falando conosco,
ter sonhos com revelações do Senhor e isso nos trazer uma confiança tal que nenhuma notícia esquisita vai nos abalar. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu peço que essa série de devocionais seja uma constância na nossa vida, que não termine, Senhor, no 21º dia, mas que a gente possa continuar com essa fome, com essa sede do Senhor, para que a nossa fé seja alimentada, para que quando vierem notícias ruins, a gente não se abale, mas a gente floresça, que a gente tome a direção que o Senhor quer que a gente tome, e não aquela que parece mais fácil, mais favorável, mas que a gente confie no Senhor, e que através da tua fidelidade, Deus, a gente possa florescer e não nos abalarmos com nada que vier. E eu peço e profetizo isso nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.